Podcast de História: As grandes navegações do século XV, seus riscos, seus mitos e as suas principais descobertas. Professores Glauber Oliveira e Thaís Oliveira. Vamos contextualizar um pouco a nossa história? Durante os séculos XV e XVI, mais especificamente entre os anos de 1415 até 1559, exploradores europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, começaram a se aventurar pelos mares desconhecidos pelo homem até então. Logo, por este motivo, este momento de nossa história em que o homem começou a desbravar águas não mapeadas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, e por ter chegado a novos continentes, arquipélagos ou mesmo ilhas isoladas, ficou registrado em nossos livros de história como a Era das Grandes Navegações e dos Grandes Descobrimentos Marítimos. Vejamos os principais objetivos por trás das grandes navegações. 1. Disputa de poder entre as grandes potências europeias, no caso Espanha e Portugal, para aumentar os seus respectivos lucros. 2. Descobrimento de novas colônias para aquisição de novas matérias-primas. 3. Descobrimento de novos pontos de exploração de pedras preciosas, como ouro, diamante, entre outras coisas, e de especiarias, que no caso poderiam ser temperos, corantes, entre outras tantas coisas. 4. Quebra do monopólio comercial dos comerciantes de Veneza e de Genova, no caso, ambos na Itália. Encontrar um novo caminho para as Índias Orientais era uma tarefa muito difícil e perigosa naquela época, pois uma viagem poderia levar meses. Porém, estas eram muito desejadas pelas potências que já dominavam algumas tecnologias de navegação mais avançadas, como, por exemplo, cartas náuticas mais precisas, embarcações mais resistentes, armamentos mais sofisticados, entre tantas coisas. Entretanto, essas empreitadas eram consideradas investimentos de alto risco e, por isso, de difícil financiamento. Além disso, os navegadores também tinham muito medo do desconhecido Mar Tenebroso. Vejamos agora a rota das viagens marítimas portuguesas e espanholas, dos séculos XV e XVI. No caso, eles saíam daqui. A Espanha e Portugal, eles são bem próximos, esses países, aqui próximo onde eu estou aqui circulando com o laser. E o caminho, que eles almejavam, o local final de destino, seria nessa região aqui, nas Índias Orientais. E o caminho mais curto, como vocês podem ver, seria por aqui. Não é isso? Nessa linha. Entretanto, eles não podiam fazer essa rota de forma tão fácil, como justamente está aqui Veneza, a Itália, onde colocavam os embargos, os preços na taxa a ser paga por transitar nessas águas. Então, a viagem ela costumava vir aqui, circulando o continente africano até conseguir chegar aqui, nas Filipinas, na Índia, Oceania, mas principalmente era essa região aqui que eles queriam chegar, E mais à frente também tiveram, as viagens para a América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, conhecido, e também na América do Sul, que aí chegaram ao Brasil, mas foi bem mais
depois, né? Por hora, a nossa aula está girando em torno disso, das grandes navegações, não é isso? Onde parte dessa rota que eles navegavam, eles conheciam, parte não, né? Então, justamente era o motivo que eles tinham medo, eram águas não mapeadas, eram águas desconhecidas, não é isso? Então, passando um pouco à frente, vamos conhecer agora os tesouros tão cobiçados pelos nossos aventureiros. No caso, o que eles procuravam eram pedras preciosas, como por exemplo, ouro, diamantes, prata e especiarias, que no caso poderia ser pimenta do reino, cravo da Índia, canela, açafrão, gengibre, mostarda, noz moscada, coentro e anis estrelado. Para não restar dúvida, vejamos o significado de especiaria. O termo especiaria ou espécie, a partir dos séculos XIV e XV, na Europa Ocidental, designou diversos produtos de origem vegetal, com aromas ou sabores acentuados. Isto se deve principalmente à presença de óleos essenciais. O seu uso distingue-as das ervas simplesmente aromáticas, das quais eram utilizadas principalmente as folhas. Além de utilizadas na culinária com fins de tempero e de conservação de alimentos, ainda hoje as especiarias são utilizadas em preparos fármacos e na preparação de óleos, cosméticos, incensos e de medicamentos. Historicamente, esses múltiplos usos deram lugar a disputas entre as grandes metrópoles e principalmente entre a manufatura têxtil e os especieiros e os boticários. Vejamos o que costumava roubar a coragem dos corações de nossos desbravadores náuticos. Cerca de 40% da tripulação que embarcava nas embarcações não voltavam para casa, pois morriam nas viagens vítimas principalmente em 1. Naufrágios, 2. Doenças, 3. Ataques piratas e 4. Combates mortais com os nativos dos locais ocupados. Quem sobrevivia a tudo isso ainda tinha que aguentar o mau cheiro a bordo e as acomodações precárias por meses. Vejamos o que se acreditava à época. 1. Acreditava-se que existiam várias criaturas monstruosas nos mares e que estas, por sua vez, iriam afundar as embarcações. 2. Acreditava-se que a Terra era plana e que por este fato eles iriam cair para fora da Terra quando cruzassem a linha do horizonte. Agora que vimos tudo isso e a turma já está sabendo o que há de mais importante sobre as grandes navegações, vamos ao nosso caderno de atividades para logo em seguida responder a nossa atividade de História. Obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje e tenham bons estudos.